Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A autoridade existe e é necessária. Os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade. Vocês devem fazer o que eles dizem, porque eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. A autoridade existe e é necessária, mas a autoridade é um instrumento, não é uma dádiva pessoal para enriquecer quem a recebe e muito menos para fazer desta pessoa um ser diferente dos outros, melhor, privilegiado. A palavra de Jesus, ao final, vai afastar toda e qualquer possibilidade de se distinguir as pessoas assim por sua autoridade. Todos sois irmãos. Um só é o vosso mestre. Um só é o vosso Pai. Um só é o vosso guia. Portanto, quem exerce autoridade não é melhor nem maior do que os outros. Antes, deveria agir como quem entende que a autoridade é um serviço. Então, no final ele diz: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E para falar sobre as consequências disso, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então a autoridade é um instrumento. Pois esta autoridade não significa, nesse caso aqui, autoridade para interpretar, não significa autoridade sobre aquilo que se interpreta. O fato deles serem capazes de interpretar a lei de Moisés não significa que eles se tornem donos da lei de Moisés. O fato de falarem em nome de Deus, de interpretarem os mandamentos de Deus, não significa que se tornem verdadeiros emissários de Deus, no sentido de que os substitua, como se a eles se devesse a honra que se deve a Deus. Então, a autoridade é um serviço. E sob essa autoridade, de uma certa maneira, as próprias pessoas que a detêm devem se submeter também. Eu posso ser intérprete da lei de Deus, mas não sou dono dela.
Portanto, eu também devo me submeter a ela. Eu posso ser um propagador da verdade, mas eu não sou dono da verdade. Devo me submeter a ela também. E daí o juízo que Jesus faz sobre aquelas autoridades do seu tempo. Eles têm autoridade, eles sabem interpretar, mas eles ensinam e não fazem o que ensinam. Portanto, se eles têm uma autoridade institucional, lhes falta uma autoridade moral, que é a mais importante. O Papa Paulo VI, escrevendo uma encíclica missionária, Evangelii Nunciandi, dizia que o mundo de hoje ouve mais as testemunhas do que os mestres. E se ouve os mestres, é porque eles também são testemunhas. O povo sabiamente diz: as palavras comovem, os exemplos arrastam. O que confirma a fé em Jesus Cristo desde o início do cristianismo não é a pregação, é o martírio, o testemunho, a martiria. E assim é também até os nossos dias. Jesus se preocupa em falar da fidelidade que se deve ter ao ensino na época do povo de Israel, hoje ao ensino da igreja. A igreja tem autoridade, mas a igreja precisa se submeter àquela mensagem que ela anuncia. Seus pregadores também, suas autoridades de hoje também. E para os discípulos, Jesus diz claramente: eu não preciso jogar fora os ensinamentos, porque quem ensina não pratica o que ensina. Posso aproveitar os ensinamentos e se quem ensina não pratica, eu deixo de lado os seus maus exemplos. Portanto, ninguém tem justificativa para dizer eu não vou na igreja porque tem gente que erra lá. Porque tem gente que não vive aquilo que prega. Porque da igreja eu recebo o ensinamento. E se eu posso fazer alguma coisa de bem, é ouvir, aprender e ser verdadeira testemunha. Porque assim eu sou capaz de mudar a igreja com o meu exemplo. Isso vale para todos nós. Rezemos. Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria responder a uma pergunta que algumas pessoas têm me feito a respeito da já publicada nomeação que eu recebi para ser bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo e estas mensagens que eu faço diariamente. Agradeço pelo interesse e agradeço pela atenção e pelo incentivo dessas pessoas que me perguntam isso. Eu me comprometo a concluir essas mensagens no último dia do mês de março, pelo menos nesse formato aqui da mensagem transmitida pela nossa paróquia. No mês de abril não terei condições de fazer. E ao assumir a nova missão, se este serviço, se for possível haver esse tipo de serviço lá na Arquidiocese onde eu estiver, então me comprometo a trazer a informação e tornar de uma certa maneira possível quem queira acompanhar. Não sei dizer como será isso, mas da minha parte me comprometo a transmitir se isso acontecer. No mais, eu agradeço profundamente por aqueles que têm
acompanhado e que têm me dito que aproveitam e que gostam. Fico feliz se realmente estiver servindo para fazer bem. Muito obrigado, bom dia, fiquem com Deus.